Olá, estamos começando mais um programa Ortofaz Saúde Bucal aqui pela TV Galega, o canal 20 da NET. E hoje atenção para você que está um pouquinho acima do peso. Hoje nós vamos falar sobre obesidade e como a odontologia pode ajudar você a emagrecer. O programa de hoje então é sobre obesidade e como a odontologia pode auxiliar no emagrecimento. Sedentarismo, alimentação e hábitos inadequados e questões genéticas são alguns dos fatores que levam à obesidade. No Brasil, mais da metade da população adulta está fora do peso adequado. 1/5 dos adolescentes e 1/3 das crianças com a idade entre 5 e 9 anos também sofrem com excesso de peso, segundo dados do IBGE. Existem várias alternativas para combater a obesidade, como medicamentos, reeducação alimentar, a prática de exercícios físicos, cirurgia bariátrica e por aí vai. E a tecnologia, aliada a diversos estudos científicos, traz novidades entre outras especialidades, como na odontologia, com um aparelho ortodôntico denominado placa bariátrica. Para quem quer e precisa emagrecer, essa é uma boa dica. E para explicar melhor como funciona e como age esse aparelho na boca, nós estamos aqui com o Dr. César Andraus, da Clínica Ortofaz, que vai trazer para a gente aí mais informações. É isso, Dr. César? Rose, a odontologia não é mais aquela de obturar, extrair dentes e fazer dentaduras. A odontologia, nós aqui, da Ortofaz, fizemos diversos programas sobre o que a odontologia pode melhorar a vida das pessoas, como o tratamento de dores de cabeça provocadas por maloclusão, um programa também como tratar o ronco e a apneia, o aparelho como auxiliar no tratamento do ronco e a apneia. E agora a odontologia está no auxílio do emagrecimento, com um aparelho ortodôntico chamado dispositivo bariátrico intrabucal. Um nome um pouquinho complicado, ou simplesmente placa bariátrica, porque bariatria é a ciência do emagrecimento. Então a pessoa faz cirurgia bariátrica, que é a cirurgia do estômago. E a odontologia então criou a placa bariátrica, que é a diminuição do volume da boca. Hoje em dia, com a pressa, as pessoas se alimentam muito rápido, não mastigam corretamente os alimentos. Diferente de antigamente, quando nossos pais e avós diziam, mastigue devagar, não fazia a gente ficar comendo rapidamente, era uma educação diferente. E isso não ocorre mais com o modo de vida atual, com esse corre-corre. Esse aparelho, essa placa bariátrica, ela foi desenvolvida em uma pesquisa nos Estados Unidos, justamente sobre o tratamento da obesidade, quando a medicina procurava, É um aparelho simples, prático e nada agressivo. É um avanço, pois ele não tem efeitos colaterais. E a pessoa só vai usar na hora da alimentação. Ele não é visível e quem está próximo nem percebe que a pessoa está usando. Por isso ele pode ser usado socialmente, em algum evento social, num casamento, por exemplo. Mas queremos deixar claro também que não é um aparelho milagroso. A pessoa tem que estar motivada, tem que colaborar e seguir as nossas orientações na hora da alimentação. Dr. César, eu já ouvi muitas coisas a respeito de emagrecimento, muitas dietas, eu mesma já fiz, já tentei fazer vários tipos de dieta, mas confesso que esse aparelho ortodôntico eu nunca ouvi falar. Como é que é isso? Nós temos falado muito aqui que saúde começa pela boca. A alimentação também começa pela boca. E o emagrecimento também começa pela boca. Então, ortodontistas observaram, e nós observamos isso no dia a dia na nossa clínica, que adulto, quando vem, coloca para aparelho ortodôntico, na sessão seguinte eles comentam que emagreceram. Porque quando eles colocam o aparelho, nós passamos a eles algumas informações sobre como alimentar, os cuidados que ele deve ter com o aparelho, com a alimentação, como ele deve mastigar, a quantidade de comida que ele deve colocar na boca de cada vez, até ele se adaptar com o aparelho. E quando ele retorna para a consulta seguinte, ele comenta que perdeu um pouco de peso, 1 quilo, 2 quilos, às vezes 3 quilos, isso varia muito de pessoa para pessoa. E esse tipo de observação é que resultou em estudos há mais de 20 anos nos Estados Unidos, na possibilidade da ortodontia em ajudar para quem estivesse em tratamento com médicos a facilitar a reeducação mastigatória e a perda de peso.
A odontologia, como ciência da saúde, já pode também contribuir para reduzir o número de obesos. E uma novidade é esse dispositivo ou essa placa bariátrica, que é um aparelho criado para reduzir o volume interno da boca e a quantidade de comida que a pessoa tem que pôr na boca cada vez, ela tem que colocar menos comida cada vez. E o aparelho vai obrigar a pessoa a aumentar a quantidade de mastigação para poder engolir o alimento. Ele reduz de forma calculada para cada pessoa o volume interno da boca, diminuindo assim a quantidade de alimentos que a pessoa leva à boca. Com a placa bariátrica, a pessoa tem que comer mais devagar e mastigar muitas vezes mais do que estava acostumado para poder engolir o alimento. Doutor César, mas esse aparelho ortodôntico ele vai funcionar de que forma para auxiliar a pessoa realmente a emagrecer? Bom, primeiro vamos esclarecer como funciona a sensação de fome e saciedade. Nós temos no nosso cérebro uma região chamada hipotálamo, que você vai ver aqui numa figura. Naquela região do nosso cérebro é a que regula a sensação de fome e saciedade quando nós alimentamos. O tempo para chegar até aquela região da saciedade é a partir de 15 minutos do início da alimentação. Quando uma pessoa come muito rapidamente, por exemplo, em 10 minutos, a pessoa ingere uma quantidade de comida muito grande, muito maior, pois a sensação de saciedade ainda não chegou até aquela região do cérebro. Bom, você já deve ter visto falar na culinária francesa, né, que os pratos da comida francesa são uns pequenininhos, né, pouca comida, então parece que a gente vai comer e vai ficar com fome, mas não. Mas por que tem pouca quantidade? Porque os franceses eles vão se deliciando com o sabor, saboreando o alimento, e levam mais de 20 minutos para fazer aquela refeição. E assim ingerem pouca comida e ficam satisfeitos. Doutor César, e como é que é feito esse aparelho? Esse aparelho, como nós falamos, ele é individual. Então, esse aparelho ele é feito de uma maneira personalizada. Nós fazemos uma moldagem da boca da pessoa e confeccionamos a placa. A placa é feita em resina acrílica, o mesmo material utilizado nos aparelhos móveis, né, que nós usamos para corrigir os dentes. E através desta placa, nós vamos ensinar a pessoa, nós vamos orientar a ter uma mudança comportamental no momento da alimentação. Com a placa, nós vamos ensinar a pessoa como comer e não o que comer, pois o que ela deve comer é com um médico, com um nutricionista. A placa vai no céu da boca e reduz o volume da cavidade bucal. Faz com que a pessoa tenha que colocar uma quantidade menor de comida a cada garfada. Além, a placa também faz isso. Lembra a pessoa que a pessoa deve mastigar de 30 até 40 vezes cada bocado de comida. Isso provoca uma quantidade maior de saliva e uma homogeneização maior do alimento. E faz com que a pessoa leve mais tempo entre uma garfada e outra, né, do alimento, para que o mecanismo de saciedade seja disparado nos 15 minutos, 20 minutos que leva para acontecer, sem que a pessoa fique com a sensação de falta de comida e se sinta bem, e não comer em 10 minutos uma quantidade grande de alimento e se sentir depois enfastiada, indisposta, tendo que tomar sal de fruta e assim por diante. E qualquer pessoa pode utilizar este aparelho ou somente aquelas pessoas que estão com sobrepeso? Existe uma avaliação para isso? Primeiramente, a pessoa tem que passar por uma avaliação médica, né, para ver como é que está o seu estado geral de saúde, já que quer fazer um regime, ou se está fazendo um regime, né, e depois fazer uma avaliação com o dentista, para ver a questão da saúde bucal. Ele é contraindicado para pessoas com doença periodontal, para aquelas pessoas que têm problemas ortodônticos severos, dentes muito encavalados, né, que dificultam até a colocação do aparelho, né. Pessoas que usam próteses móveis, dentaduras, né, que diminuem a capacidade mastigatória. E aquelas pessoas com bulimia, que comem demais, né, que chegam até se passar mal, até vomitar, né, pessoas que comem exageradamente, muito rápido e comem demais. Né, isso aí já é uma questão psicológica. Né? Então, ele é indicado para as pessoas que já estão fazendo dieta ou em tratamento médico. Ele é um coadjuvante, um aparelho auxiliar
no processo do emagrecimento. Não é nenhum aparelho milagroso, ele é um auxiliar, um aparelho ortodôntico para auxiliar a pessoa no seu emagrecimento. Mas existem algumas orientações também para a pessoa que está utilizando esse aparelho ou para a pessoa que vai querer utilizar esse aparelho. Ela tem que seguir algumas orientações, né, doutor César? Sem dúvida, né? Tem que seguir e seguir corretamente, né? Então, ele tem que seguir uma série de orientações que nós passamos. Como mastigar, a quantidade de comida que deve levar à boca cada vez, o tempo entre uma garfada e outra, tudo isso é muito importante. A maneira como a pessoa mastiga também é importante, só um lado da boca ou os dois lados, isso tudo tem influência na liberação de substâncias que vão ao cérebro para ajudar na sensação de saciedade. Como nós falamos, ele é personalizado, de acordo com as características anatômicas e funcionais da boca da pessoa, que são diagnosticadas através de avaliações clínicas. Ele é removível, o paciente só coloca um pouquinho antes de fazer a refeição e retira assim que termina a refeição. Ele pode ser utilizado, inclusive, durante eventos sociais, como nós falamos, né? Que inclua almoço ou jantar, né? Pois não é visível e ninguém que esteja próximo fica sabendo porque não aparece nada. Essa placa bariátrica, ela é utilizada como auxiliar no emagrecimento e foi criada a partir do conceito que a mastigação influencia o disparo da sensação de saciedade. Quanto mais devagar e melhor for a mastigação, mais tempo o cérebro terá para receber os estímulos que o estômago envia e responder que está satisfeito. O dispositivo ajuda a criar um novo hábito de mastigação, que é um fator considerável, fundamental, dentro de um programa de saúde. Nós sabemos que qualquer hábito nocivo é difícil de ser removido para a pessoa mudar o seu comportamento, né? Então, os exercícios na manutenção do peso também é importante a pessoa fazer. A pessoa deve mastigar pelo menos 30 vezes cada porção de comida que leva à boca antes de engolir. E o tempo entre uma garfada e outra deve ser de aproximadamente 20 a 30 segundos. Quando levar a comida à boca, use a língua para movimentar o alimento entre os dois lados, entre os dois cantos da boca, para um lado, para outro, uma hora mastiga aqui, outra hora mastiga ali, porque isso vai estimular a produção de substâncias na nossa musculatura aqui e da saliva, que também vão ajudar na saciedade. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre as experiências feitas, sobre os estudos feitos a respeito desse aparelho. E você observa como é muito interessante. Clínica Ortofaz, que você já conhece, é especialista em clínica geral, ortodontia, implantodontia e próteses, com laboratório próprio. Agora com um novo e moderno centro cirúrgico, o que garante a você toda a segurança para o procedimento, com um profissional pós-graduado em implantes. Mude sua vida, tenha satisfação ao conversar com outras pessoas e mostre um belo sorriso. Afinal, sorriso perfeito combina com vida saudável, não é mesmo? Ligue agora, 3037 1977 e mude a sua vida. Motopar, peças e acessórios para motos nacionais e importadas. Atendimento especializado. Completa linha de capacetes. Precisando de peças e acessórios para sua moto, Motopar é a solução. Motopar, peças e acessórios para motos. Rua João Pessoa, 1237. Fone 3328-6945. E, doutor César, quanto tempo que a pessoa tem que usar esse aparelho? A partir do momento que ela emagreceu, já o que ela queria emagrecer, ela pode parar de usar? Como é que funciona? Com relação ao tempo, isso é variável para cada pessoa. Porque, veja bem, esse aparelho, a finalidade dele é mudar o comportamento das pessoas no que se refere à sua alimentação. Então, todo hábito, seja ele nocivo, né, ou não, bom, todo hábito geralmente é nocivo, né? Mas é demorado para se remover.
para a pessoa mudar o comportamento, né? Imagina, você deve conhecer alguém que fuma e quer parar de fumar, sabe como é difícil, né? Da mesma forma, você está há anos e anos se alimentando dessa forma, da maneira errada, mastigando um pouco, engolindo os alimentos inteiros, vamos dizer assim, pedaços grandes, né? Então, essa placa, ela vem, esse aparelho ortodôntico, né, ele vem para mudar o seu comportamento na hora da alimentação. Normalmente, essa mudança ocorre entre 6 a 10 meses. A partir desse momento que a pessoa já tem a sua mudança comportamental completa, né, que a pessoa já pode ficar livre do aparelho, porque ela já mudou, ela já se adaptou, ela já está acostumada a mastigar naquele tempo, 30 vezes, 40 vezes cada bocado, mastigar bem mastigadinho, né? Além de tudo, tem uma outra coisa importante na hora da alimentação. Nós temos que mastigar bem para formar saliva, formar o bolo, e não botar a comida na boca e tomar refrigerante, suco, cerveja, né? Isso em nada vai auxiliar. Mas é muito variável de pessoa para pessoa e depende muito da motivação da pessoa, realmente da sua colaboração. Mas normalmente é de 6 a 10 meses. Eu acredito que a pessoa tem que ter muita força de vontade, porque ela só vai colocar na hora que ela vai se alimentar neste aparelho. E esse aparelho, doutor César, por ele ser colocado no céu da boca, ele não vai interferir na arcada dentária, na fala, não vai interferir de alguma maneira? Não, esse aparelho não interfere em nada, mesmo na fala, porque apesar dele ficar no céu da boca, ele fica um pouco afastado, né, porque ele é feito de maneira que a pessoa, ao falar, não toca a língua no aparelho, e assim não muda a voz da pessoa, e a pessoa só vai usar na hora da refeição, né? Então nós vamos ver, você vai ver agora como é o aparelho, então você vai entender bem como isso não tem nenhum problema. Doutor César, e existem estudos já assim a respeito desse assunto? Existem estudos, existem muitos estudos. Infelizmente no Brasil, apesar de que o Brasil já está caminhando para ser o segundo país em obesidade no mundo, já está, né, não vai alcançar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem uma população bem maior que a nossa, né, mas não vai alcançar, mas já é praticamente o segundo país do mundo em obesidade. Então o uso dessa placa, ele tem sido objeto de diversos estudos, pesquisas em universidades, na Holanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Então, e essas pesquisas comprovam que esse aparelho reduz em média 23% a ingestão de alimentos, o que significa, em média, 530 calorias por refeição. Nos Estados Unidos, ele tem o acompanhamento da FDA, que é o órgão responsável pela regulamentação de alimentos e remédios no país. Como aqui no Brasil nós temos a Anvisa, lá nos Estados Unidos a FDA. Então vocês vejam que o assunto é levado a sério lá com esse aparelho ortodôntico. Já na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é uma das 10 universidades mais conceituadas da Europa, eles formaram 2 grupos. Um grupo de voluntários mastigaram cada porção por 35 vezes, simplesmente comiam menos quando aquele outro grupo, comparado com aquele outro grupo, que só mastigavam, ou no máximo 10 vezes, que repetiam o movimento até 10 vezes. A própria contração, como nós falamos há pouco, a própria contração muscular, que a pessoa faz estimula a musculatura, estimula a liberação de substâncias responsáveis pela sensação de saciedade, né? Em outras palavras, mastigar poucas vezes o que você ingere implica em voracidade intensa e prolongada, o que costuma terminar em comida demais no estômago, né? Também na Holanda foi feita uma pesquisa sobre o sabor dos alimentos. O grupo de pessoas que comiam alimentos mais saborosos ingeriram menos alimentos que o grupo de pessoas que comiam alimentos também de um sabor menor, não que não fossem saborosos, mas de um sabor menor. Isso comprovou que quanto mais saboroso o alimento, mais tempo se mastiga, mais se aprecia o sabor do alimento. E com isso se leva mais tempo para se engolir o alimento, né? E a sensação de saciedade chega ao cérebro sem que a pessoa tenha comido grande quantidade. Foi aquilo que nós falamos há pouco do prato francês. Os franceses degustam, eles
ficam, enquanto tomam uma tacinha de vinho, comem um pouquinho, sentem o sabor da comida, do preparo, do tempero. Então eles levam mais de 20 minutos para fazer uma refeição e comem pouco. Tá vendo? Bom, o mecanismo de saciedade presente no cérebro leva de 15 a 20 minutos para ser ativado e indicar o momento certo de parar de comer. Por isso, comer devagar é a chave para evitar os excessos na alimentação. E para evitar a azia e má digestão, além de uma boa oclusão com os dentes corretamente posicionados, é essencial a mastigação lenta e prolongada, pois os alimentos devem ser triturados em pequenos pedaços sem exigir esforço do estômago. O corpo consegue assim produzir a quantidade necessária de enzimas digestivas. E se você tem mais dúvidas a respeito desse assunto, pegou o programa pelo final, você pode assistir a reprise do programa na quarta-feira, às 14 horas. E além desse assunto que a gente conversou hoje a respeito de como a odontologia pode te ajudar aí no processo de emagrecimento, lá na Ortofaz você também pode resolver outros problemas relacionados à odontologia, né, doutor César? Sim, qualquer problema, né? Lá nós temos profissionais para atender você em todas as áreas. Por isso, se viu, a alimentação é importante. Então, se você não tem os dentes corretamente posicionados, tem uma mala oclusão, você não está mastigando corretamente. Isso vai te levar, com o tempo, a ter problema de estômago, azia, má digestão, é isso que nós acabamos de falar. Então, vá até a Ortofaz, fazer uma avaliação, colocar seu aparelho ortodôntico ou colocar a sua placa bariátrica, a sua plaquinha ortodôntica para ajudar no seu emagrecimento. Eu fiquei interessado nessa placa. Acho que todo mundo em casa ficou um pouquinho interessado aí, porque eu confesso que eu nunca ouvi falar nessa placa e não sabia que a odontologia também podia ajudar no emagrecimento dessa maneira. Sem dúvida, né? Então procure uma das clínicas Ortofaz, tem uma clínica ali na rua 7 de setembro e outra clínica também na 15 de novembro, você pode chegar lá, fazer uma avaliação para ver certinho qual é o seu problema e qual o tratamento adequado. O programa Ortofaz Saúde Bucal é exibido todas as terças-feiras a partir das 8 horas da noite aqui no canal 20 da NET e também com reprise às quartas-feiras às 14 horas. Dr. César, até a próxima. Então, muito bem, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.